Vocês sabem quem ele é? O cara que acabava com o Atlético nos Atletibas. O presidente do Curitiba invadiu o vestiário. Eu só vi um time jogar assim, mais ou menos assim. Eu vi o Cruzeiro quando foi campeão com você. Que era igual. E eu vi em 81. Agora teve um contra o Santos também, que foi um golaço. Tem que fazer você se vir. Você vai tentar. Olha a humildade do cara, Tostão. Salve, torcedor Coxa Branca. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Histórias do Coritiba. Esse programa tem como objetivo relembrar personagens e fatos históricos do Coritiba Futebol Clube. O Histórias do Coritiba é um oferecimento da B-Play, a bet parceira dos paranaenses e também do Coxanautas. Mas não custa lembrar, jogue apenas se você for maior de 18 anos e jogando apenas com responsabilidade. Jogar e apostar tem que ser tratado apenas como diversão. E se você quiser se cadastrar na B-Play, utilize o QR Code que está na tela ou então o primeiro link que está na descrição deste vídeo. Pessoal, o programa de hoje está espetacular. Com vocês, 2 camisas 10 de peso. Eu posso dizer com toda a tranquilidade do mundo que são os 2 maiores camisas 10 que eu vi com a camisa do Coritiba. Alexandre Souza, mais conhecido como Alex, o menino de ouro do Alto da Glória. E Luiz Antônio Fernandes, vocês sabem quem ele é? O famoso Tostão, o cara que acabava com o Atlético nos Atletibas. Com certeza, para mim, o meu grande ídolo no futebol. E o Alex já deixou claro aí para todo mundo também que é um dos ídolos dele. Estou muito feliz com a presença de vocês dois. Para mim é uma honra para o Coxanautas receber vocês aqui. Sejam muito bem-vindos, Tostão e Alex, para esse bate-papo. Para mim é um prazer, né? Que eu nunca vim aqui, nunca participei com você, né? Do Coxanautas, fazer essa entrevista e mais com o Alex. Um ídolo brasileiro, né, cara? Um cara que foi lá fora, mostrou tudo que sabe, jogou em grandes equipes no futebol brasileiro. É um prazer estar junto com ele aqui. Que legal. Ó, a responsabilidade, hein, cara? Você viu só? Não, prazer. A apresentação dele, cara. Prazer. Quando você me ligou e falou a respeito, quando toca no nome dele, é o ídolo maior meu, né? Aqui com a camisa do Curitiba. Já deixei isso várias vezes claro. É uma pena que corri para tentar jogar com ele. Na hora que eu cheguei, ele já tinha saído. A gente joga pelada aí de vez em quando com os jogadores do Curitiba. Então, tá com o Tostão, falar do Tostão, pra mim é muito prazeroso. Que legal. E o Tostão, né, pra quem não sabe, e eu acredito que a maioria grande parte da torcida do Coxa Branca sabe que o Tostão fez parte daquele grande time de 1989 do Coritiba, que eu acho que você falou também já, que é um dos grandes times que você já viu jogar no futebol brasileiro também, né? É o meu time referência de adolescente, é esse time. Infelizmente passou por tudo aquilo, mas é o meu time referência eu tava dentro do Curitiba já, né? Você acompanhou de perto aquele time? Tava ali já, era menino, tinha 12 para 13, tava ali todos os dias no ponto, acompanhando. Falei para você no telefone, né? Eu sou um felizardo, porque eu fui criado pelos maiores nomes da história do Curitiba. Então, o treinador, ou diretor, ou auxiliar era sempre alguém ligado ao Curitiba, ex-jogadores da década de 60 e 70. E essa rapaziada aí tava um timaço. Depois eu tive o prazer ainda de trabalhar com o Edu mais na frente. Então, para mim, é a referência maior. Já aproveitando, antes de partir para o Tostão, você tocou num ponto importante, né? Que você, quando cresceu no Coritiba, você pôde ser treinado, ser orientado por pessoas que viveram o Coritiba. Pessoas que tinham vínculo com o Coritiba. Qual a importância disso? Eu e a minha geração, eu sempre brinco com o pessoal, nós somos muito sortudos. Eu, por exemplo, eu tive como treinador o Cláudio Marques durante muito tempo, na escola, no próprio Curitiba, que é o cara, se eu não estou enganado, que mais venceu títulos com essa camiseta. O Cizico, ele não tinha tido como jogador história dentro do clube, mas ele já estava no clube há mais de 20 anos. O Miro, que foi meu primeiro treinador, estava no clube há mais de 30 anos. E aí eu dou uma lista de gente, Marinho Bruxa, Otavinho, Zé Roberto foi nosso auxiliar e eu, por exemplo, cansei de fazer treino de chute, treino de passe com o Zé Roberto. Pô, olha o professor, cara. Eu brinquei com você no telefone que
O Zé me ensinou tudo que podia fazer e tudo que não podia fazer durante 3, no 4... campo e fora do campo. No campo e fora do campo. Boa. 2, 3 anos. E ali tinha Carazaia, ali tinha Bequinha, ali tinha o próprio Krieger, ali tinha o seu Nico que aparecia às vezes, o seu Nilo. Eu devo estar esquecendo ainda de gente, porque era muita gente que estava ali com a gente todos os dias. Então eu chego no Curitiba em 87 e eu frequentava o Curitiba todas as tardes de 87 a 97, quando eu saio negociado pro Palmeiras. Então, assim, eu tenho uma relação com essa rapaziada muito forte e muito grande. Isso aí é importante, você ter pessoas que têm um histórico com a camisa do Coritiba, trabalhando no Coritiba, porque o Coritiba de hoje, na verdade, ele é recheado de forasteiros, e a gente percebe que falta aquela identidade. Agora o Reginaldo Nascimento voltou, né? A gente acha que ele pode trazer um pouco desse DNA Alviverde novamente para o clube, mas na tua história a gente percebe a importância, né? Na tua formação, porque, assim, quando você desse pessoal todo. Quando né? você é criança, por exemplo, meu filho joga lá hoje, joga no Sub-15. E quando eu vou jogar pelada com a rapaziada, eu faço questão de levar meu filho e nem falo nada. Eu falo, senta aí no meio da rapaziada e escuta história. Porque eles são a história do clube, né? Eles vivenciaram, eles perderam, eles ganharam, eles sofreram, eles saíram felizes. Então essa rapaziada faz o Curitiba hoje centenário, histórico, vitorioso que nós conhecemos, foram eles que construíram, né? Eu acho isso de suma importância. Você citou o Reginaldo. O Reginaldo, ele tem, por exemplo, um cara que mais jogou Atletibas, ele pode passar esse sentimento para essa rapaziada. Claro, então isso realmente é importante. Faz grande diferença. Mas antes da gente entrar em 89, que eu tenho curiosidade em saber do maior craque daquele time, como foi a montagem daquele time, como que aquele time jogava daquele jeito. Você foi revelado, acho que as pessoas, grande parte não sabe, você é um menino da Vila. Sim. Revelado pelo Santos, né? Eu fui contratado pelo Santos, eu estava na Portuguesa Santista, eu fui artilheiro do Campeonato Paulista, do Sub-15. Aí eu fui contratado pelo Santos, o Santos deu 4 jogadores e me comprou. Com 15 anos eu fui pro Santos, eu fui bicampeão paulista. Aí quando tinha 16, 17 anos, o seu Olavo subiu para o profissional, que era o nosso treinador. E nisso me levou. Aí nós tínhamos 3 centroavantes para jogar, os 3 machucaram. Cláudio Adão estava na seleção brasileira e os outros 2 machucaram. Aí me puseram para jogar. De centroavante. Você começou como centroavante. O primeiro jogo meu eu fiz 2 gols. Né? Foi na Bahia contra o Vitória, fiz 2 gols. Né? Isso já era Tostão naquela época? Já era Tostão, mas Tostão vem dos 13 anos. Eu fiz um gol igual ao Tostão. É por conta do jogador Cruzeiro. Cruzeiro ganhou do Santos no Pacaembu no sábado, com um gol de falta do Tostão. E eu, no outro dia, no domingo, fiz um gol de falta. Escapou, igual o Tostão. Aí ficou Tostão. Aí ficou Tostão. Graças a Deus, né? Porque é um cara fenomenal, um cara que... Dentro e fora do campo também. É, fundamental. Tostão, cara, acho que em 70 foi um dos caras que Pelé passou do limite, mas ele também... A saída dele para os lados, a movimentação perfeita para que o pessoal pudesse entrar por dentro. E aí, eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui. Você falou do Tostão, né, do Cruzeiro. Em 1970, o Zagallo tinha vários craques à disposição e ele vai adaptando todo mundo de forma que jogassem junto. Gerson, Tostão, Rivelino, Pelé e Jairzinho. Todo mundo junto. Comparações à parte, em 89, o Edu fez alguma coisa parecida. Tinha um monte de craque à disposição, recuou um meio atacante para a função de volante e fez todo mundo jogar junto, e aquele Coritiba jogava por música também, né? Porque na realidade nós tínhamos uma dificuldade muito grande de passe, né? O passe que vinha de trás não era tão bom assim, nós tínhamos que vir buscar a bola. E com o Oswaldo não, né? O Oswaldo não precisava vir buscar a bola, nós só se movimentava dentro do meio de campo e a bola chegava pra gente. Essa troca, se você vê no meio tempo do jogo que nós estamos perdendo por uma... Aí começa o jogo perdendo para o Atlético, 1-0. Depois nós damos uma virada de 2-1. O presidente do Curitiba invadiu o vestiário, chegou na cara do Edu e falou assim, ó, se você perder esse jogo, você está demitido. Quem que era? Era o Jacomel na época ou era o Ivan? Não era o Jacó, era o... Baiarosa. Baiarosa. Você está jogando todo aberto, o Atlético está entrando toda hora. Ele falou, calma que vai acontecer. Calma que vai dar certo. Vai dar certo. E nesse ano nós tomamos o gol, começo do segundo tempo. E daí em diante só deu a gente.
Aí nós fizemos 2 gols rápidos, né? Mas é que eu conheço bem esse time porque o Edu foi meu auxiliar, né? No Fenerbahçe o Zico era o treinador e o Edu era nosso auxiliar. Então eu conversava com o Edu, sempre eu enchia ele de pergunta a respeito sobre esse time, contava a minha história, que eu era menino e acompanhava. E o Edu era um cara, como o Zico também era, e como tem outros treinadores assim, que para eles pouco importava perder 5-4, 6-5, porque tem treinadores, a gente sabe que vamos ganhar de 1-0. É o famoso jogar por uma bola. Vamos ganhar por 1-0, e o Edu muitas vezes ele falava, cara, é melhor ganhar 5-4 que 1-0. Se eu perder, eu vou perder atacando, eu vou perder tentando. Isso. Então entra muito no que o Tussa tá falando. Do que aquele time jogava. Aquele time tinha que tentar o gol, tinha que jogar próximo do gol. Não movimentava muito, né? Fazia o Tostão voltar para marcar. Porque na girada depois, tem uma hora que eu era o segundo meia. Aí eu tinha que ficar jogado do Oswaldo para ficar para coisa. Porque aí o Serginho girou, o Carlos Alberto girava. Então não tinha como eles voltarem naquele lugar. E eu voltava a fazer um pouquinho quando o Marildo jogava, né? Então, é esse que eu tava falando pra você. Né? Entendeu? O Marildo entrando, aí saiu o Cazu. Sim. Aí o Oswaldo ficava junto com o Marildo. Aí nós girava mais ainda. Nós não tinha posição fixa. E isso que era gostoso de jogar. Porque nós, na hora que voltava, estamos na ponta direita. Nós sabíamos o que tinha que fazer. Isso facilitava. Eu só vi um time jogar assim, mais ou menos assim. Eu vi o Cruzeiro quando foi campeão com você. Que era igual. E eu vi em 81, Flamengo, jogando assim do Zico, jogando assim também, com o Adílio, com o pessoal todo girando e tudo, fazendo tita. Será que é isso que não matou? Eu digo matou porque eu tô diante de 2 caras que foram grandes craques do futebol brasileiro. Mas será que não é essa questão do treinador hoje, Alex, você que é treinador de futebol hoje, o treinador exigir que o jogador firme em posição, que não mata o talento? Vou dar um exemplo. Não, mas é que tem treinadores que... Qual para mim é o grande problema hoje é que tem treinadores que defendem a ideia dele. Eu tenho essa ideia aqui. E o cara tem que se adaptar. Preciso praticar a minha ideia. O que o Tostão tá falando é o seguinte, o treinador olhava para os jogadores e falava assim, cara, para essa rapaziada jogar bem, a minha ideia pouco importa. O importante é que eles consigam dentro do campo se ajustar. E aí vai embora. E o Edu tinha isso. O Edu teve isso ao longo da vida dele, né? Ao longo dos times que ele treinou, a maioria dos times eram assim. Porque eu vejo, e não sei se até posso estar equivocado, vou citar o exemplo do menino hoje lá, o Lucas Ronier, que é um talento, tem bola, mas ele parece jogar fixo a uma faixa do campo. Ele não tem essa liberdade de movimentação que você fala, né? Que o cara pode estar na direita, pode estar na esquerda, pode estar no centro. Não, ele fica preso a essa faixa de campo. E aí que eu pergunto, esse fato do jogador ficar preso a uma faixa de campo não acaba cortando a criatividade dele? Então, mas aí nós temos que entrar num segundo ponto, que é o seguinte, que tipo de formação o Lucas Ronier teve? Eu conheço o Lucas Ronier desde 10 anos de idade. Sempre vi ele jogando do lado direito, fazendo essa entrada por dentro. Então ele nunca foi um 10 como foi o Tostão, um 10 como eu, que passeava no campo. Ele ficava ali naquela posição. Tem que conversar com o Lucas, tem que conversar com quem treinou ele para ver que tipo de formação ele teve. Também tem isso, né? Ver onde ele se encaixa então, por melhor exemplo, também, nós vamos lembrar de Everton Ribeiro e Arrascaeta. Eles passeavam com todos os treinadores. Eles ficaram famosos ali com o Jorge Jesus, mas eles passeavam. Por quê? Porque são jogadores que estavam acostumados. O Everton Ribeiro sai do Curitiba e vai para o Cruzeiro, ele joga com o Goulart, também os dois passeando lá no campo. Então tem que ver que tipo de característica esse jogador tem. Você citou o Ronier. Eu também gostaria de vê-lo passeando, mas não sei se ele teve formação para isso. Não sei se ele sabe fazer isso. Eu até falei numa live nossa aqui que eu via o Lucas Ronier jogando desse jeito, jogando solto, podendo usar a criatividade dele. Que se tem algo cada vez mais em extinção no futebol brasileiro, é esse tipo de jogador criativo, né? E aí eu pergunto para vocês, essa falta de camisas 10 hoje tem a ver com o estilo do treinador ou a questão das categorias de base, onde os jogadores são moldados a atuar mais taticamente, fazendo com que eles não tenham tanta liberdade criativa assim? Para mim tem a ver com a formação. Totalmente. Tudo a ver com a categoria de base. Para mim tem a ver com a formação. Que tipo de jogador você está formando? Que tipo de jogador você deseja? Porque na base, eu posso falar porque eu acompanho a base direto,
O treinador hoje ele também está preso ao resultado do final de semana, porque os caras mudam o treinador. Isso tem muito a ver com a questão do resultado. Porque, de novo, a gente tem que discutir uma parte cultural. Por exemplo, o Tostão foi formado no Santos. Seu Ernesto, que era o pai, que é o pai do Cláudio, teve lá no Santos durante sei lá quantas décadas. Nós tivemos aqui no Curitiba o Cizico, que foi treinador da maioria. O Miro era o primeiro treinador, mas o Cizico era o treinador do meio, ali dos 14 anos para frente. Juvenil. O Miro para trás. O Cizico ficou no Curitiba até falecer. Ele chegou no Curitiba na década de 80 e ficou até falecer. Você não encontra isso. Hoje em dia o treinador também protege o resultado do domingo. O Curitiba perdeu o clássico Atletiba do Sub-20. De virada. É que como é que vão estar olhando para esse treinador? Pelo resultado ou pelo que ele está entregando para o jogador? Mas mandaram embora, né? Treinador. Não, mandaram anterior. Não que perdeu o clássico. Então, assim, esse tipo de coisa, que tipo de jogador a gente está formando? E, de novo, o 10, voltando no Lucas Ronier, você quer o Lucas Ronier criativo passador ou você quer o Lucas Ronier driblador? Ele fazia as duas. E você? Não, eu não fazia as duas, eu não era o driblador. Você era o passador, o cara que você gostava mais da assistência. Até fazia os meus, mas eu, por exemplo, tenho gols do Tostão que ele entra driblando. Então ele deve ter 10, eu devo ter 2. Era uma característica um pouco diferente. Nesse sentido, o cara tem que entender quem é que tá ali. Eu lembro de um teu pelo Curitiba. Do Tostão a gente lembra daqueles driblando Marola, por exemplo. Sim. Né? O teu aqui Marola tá no bolso dele até hoje. o Marola é um personagem histórico. Por coincidência, acho que revelado no Santos também. Né? Vem de Marília, né? Marília mas chegou cedo no Santos também, né? Santos. Agora, teu teve um contra o Santos também, que foi um golaço. Não, mas o meu retorno, mas o meu é uma tabela, né? Diferente disso. Mas você entrou ele tem vários gols, ele entrando, driblando o goleiro. Agora você tocou num jogador que eu gosto, o Arrascaeta. Queria que esse cara fosse brasileiro, porque joga demais. Então, né? Mas é uma característica dele. Joga muito, Uma característica mas dele. Mas ele não é nem titular no Uruguai. E por que explica isso, cara? O tempo todo. Deve ter um jogo que você pensa que vai entrar jogando, o cara põe ele no banco. Não joga, né? Daqui a pouco ele volta para jogar e é um jogador de... nós hoje é acima da média. O que explica isso é simples. Existe um treinador e quem escolhe é o treinador. Você vai ver o jogo do Curitiba, talvez o teu 11 seja diferente do 11 do Mozart. Talvez o 11 do cara que tá do meu lado seja diferente do teu, mas é o treinador que decide. Eu não entendo nada, né? Mas a questão, Ricardo, não tá em entender. A questão tá no que você gosta. Se você gosta ou não gosta, mas o treinador... É igual quando sai lista de seleção brasileira. Você senta numa mesa, tem 5 caras, talvez tenha 5 listas diferentes. É normal. Se eu fosse ser treinador do Curitiba, no meu Curitiba de todos os tempos... Você talvez seria volante para que jogasse Tostão e mais alguém junto, sim, né? Sim, tá tudo bem. Tá tudo certo. O time é deu, você faz do jeito que você quiser. Ia tomar uma sacola, mas ia fazer um monte de gol também. A convocação do Ancelotti agora pôs o Neymar. O Neymar tá machucado, nem tem condição. O Pedro entrou no jogo ontem, não conseguiu nem... Mas você viu o que o Tostão falou agora sobre o presidente. O presidente invade o vestiário, Curitiba tá perdendo o clássico 1-1, ele conversa com o treinador de uma maneira ríspida e o treinador fala, calma, vai dar certo. Mas por quê? Porque ele lá do lado de fora estava vendo uma outra coisa, emitiu a opinião dele, o Edu seguro do que tinha treinado, confiando neles, foi embora. Só que você imagine se vai pro jogo e a primeira bola o defensor, sei lá, quem estava na defesa falhasse, o Atlético faria 2-0, daria razão pro presidente. E acabaria Esses acontecimentos vão mudando tudo dentro do jogo. Tanta coisa. Você chegou ao Curitiba em 86, vindo do Cruzeiro. Você passou, antes de chegar no Curitiba, você passou por Catanduvense, Goiás, Atlético Goianiense, misto, e aí foi ter a grande fase no Cruzeiro em 82. Mas no Goiás já tinha sido artilheiro. Já tinha ido bem. Eu tinha feito 79, 80, eu fiz 32 gols. O Baltazar foi artilheiro daquele ano, foi 46. Então, eu já tinha, só que eu de centroavante. Você como centro, mas o Baltazar também era centroavante. O Baltazar era centroavante, eu jogava de centroavante no Goiás. Quando cheguei no Goiás, eu nunca joguei na minha posição. Eu só jogava de centroavante. Aí nós disputamos, perdemos a final, aí no outro ano eles me emprestaram pro Atlético, depois me emprestaram pro misto. E o misto me roubou o passe do Goiás. O misto, como que conta essa história aí, Tostão? Cara, o misto, quer dizer, tem um papel que o diretor do futebol do Goiás passa pro misto para fazer a transferência. Legal, 2 clubes amigos.
Só que chegou na hora, o misto não devolveu. Aí eu tava vinculado ao misto e o Goiás entrou na justiça na CBF. Aí, para mim jogar a final, e o misto teve que pagar um valor. Porque senão não jogava a final do... Isso é 2 anos depois já. Já estava na justiça girando. Aí eles tiveram que me pagar e nós disputamos a final. Aí nós fomos bicampeão de Cuiabá. Mas eu já estava montando o esquema para ir embora. Eu sempre trabalhei em relação ao misto para me crescer. E aí você vai pro Cruzeiro. E eu vou falar um negócio para você, quer ver? A melhor aprendizado que eu tive foi a 2ª divisão de São Paulo, Catano Vence. Cara, eu apanhei tanto na minha vida. Futebol de verdade, né? Cara, futebol de verdade, cara. É mesmo? Nossa senhora, esse negócio de tocar hoje, tocar e cair no chão, nossa senhora, eu tomava murro na barriga, na cara, do lado, dava dribles que já me chutavam. Não tinha o VAR, né? Então valia tudo. Não, valia tudo. Tinha câmera. Pô, campo do Corinthians e Prudente era deitado assim. Você atacava pra cá e depois você não conseguia atacar, porque, pô, eu tinha que subir. Cara, então é outro nível de preparação, entendeu? E essa foi a grande preparação minha, entendeu? Isso eu evoluí. E acho que todo jogador brasileiro devia passar uma vez nisso aí. Se vê que é interessante você falar isso, né? Porque hoje a gente percebe que o jogador, né, ele já cresce jovem e ele é mimado, né? Ele não passa por essas coisas. Ele tem tudo à disposição. Mas ele né? não tem como, ele também não tem culpa. Não tem culpa. É o Você sistema, não tem culpa, né? Porque você vai ver um jogo de sub-12, sub-13, não tem mais campo ruim. O campo tá ruim, ele mete um sintético em cima. Às vezes um sintético de boa qualidade, às vezes um tapete ruim, mas ele protege, ele não tem mais esse campo ruim que o Tostão citou. Então, assim, o sistema vai te moldando. E aí você perde essas histórias como a gente está tendo aqui. Tem muita coisa. Que nem a famosa história do Corinthians revelando a piazada no terrão. Né? Sim. Revelava hoje, não tem mais isso. Não, então, mas aqui a do Corinthians ficou famosa. Porque o terrão do Corinthians era dentro do clube. Mas não era diferente de outros clubes. O Curitiba, por exemplo, o campo que eu treinava com o professor Miro, é o único campo que tinha grama, talvez era agronomia. Você a gente treinava no Embuia também? A gente treinava no Fortaleza, no Capão da Embuia. Isso. A gente treinava num campo chamado São Remo, aqui na Salgado Filho, do lado do Canal Belém, do Rio Belém, que não tinha grama. Era um pedaço de grama, um pedaço de terra, um mato mais alto. É esse que eu joguei com o professor Miro no Capão da Embuia, era assim. É, sim. Era terrão. Só que o do Corinthians ficou famoso, porque era dentro do clube, fizeram, mas a maioria fazia isso. Não, o time que eu tinha escolinha, fiquei 23 anos lá, que é o Olímpico, foi sintético. Então, e o Olímpico, quando eu era criança... Xaxim, né? E era o gramado do Xaxim, era o melhor gramado que tinha. Eles pegaram, tem que trocar todo ano, então vou pôr sintético. Puseram sintético. Só que custa, né? Olha, custa cuidar do gramado e tal. O pessoal vai pro sintético que gasta uma vez, né? E aí muda totalmente a formação do jogador. Mas, né? de novo é a sociedade, né? É a sociedade que mudou em vários sentidos. Porque uma coisa, eu digo para vocês assim, eu como torcedor, eu acostumei e eu fui criado no Coritiba dos anos 80, né? Onde a gente foi campeão brasileiro. Aliás, você enfrentou aquele Coritiba campeão brasileiro duas vezes. Fez gol aqui, inclusive, no Couto Pereira. Fez gol lá também. E aí peguei aquele time de 89. Mas de lá para cá, tudo bem, a gente passou pelo aquele Coritiba teu de 95, Coritiba de 2003, 2011, 2012. Mas a impressão que eu tenho, e não falando só de Coritiba, que o futebol brasileiro decaiu muito, né? Tem a ver com isso também? Tem a ver, porque o futebol que o Tostão jogou, que eu joguei, era romântico. Era jogo. Não existe mais isso. Não, hoje é negócio. Hoje é totalmente negócio. Você acha que é isso a questão? É negócio. Tem a paixão por trás, mas se essa paixão por trás é atrás de um negócio bem ajustado. Clubes que se ajustaram... vou dar um exemplo. O Tostão jogou no Cruzeiro e eu joguei no Cruzeiro. Na década de 80, tinha 2 clubes com centro de treinamento no Brasil. O Cruzeiro era um, com a Toca da Raposa, e o São Paulo era outro. Então, eles já estavam na frente, eles eram vanguarda. CT hoje em dia antigamente era luxo. Hoje não, hoje é obrigação. Né? Hoje é obrigação. Então, como é que você treinava meninos de 12, 13 anos? Cada um pegava seu ônibus e ia para o campo qualquer. Hoje não, hoje tem que estar organizado. Por quê? Porque aos 14 anos ele faz contrato. Aos 15 anos ele vai embora. Se você não se proteger, você acaba perdendo muita gente.
Então, vou dar o exemplo do Curitiba hoje. Se ele não proteger a base dele, ele vai perder um jogador que treina ali no Boqueirão com o Tostão. Sim. Porque vai vir um time de lá de fora, vai ajustar com a família e vai levar embora. Oferece lá alojamento, oferece uma ajuda de custo boa e vai embora. Então, por exemplo, quando eu joguei infantil, juvenil e juniores, tinha 2 jogadores de fora de Curitiba. O fora de Curitiba era Colombo, era Morretes. Você era um deles, Eu era um deles. Era Campo Largo. Eu tinha um jogador, Ricardo Cambé, que era do interior, e o Alex Carioca, que jogou com Tostão no... Uhum. O restante era tudo daqui. Hoje em dia, se você for na base do Curitiba ou na base de qualquer clube, tem poucos da cidade e tem muitos, por quê? Porque virou um negócio. E aí às vezes você traz um menino lá do Pará, lá do Amapá, o cara não se adapta aqui. Por várias razões. Nós estamos falando de crianças. Né? Imagina um menino vem lá, sei lá, da Bahia, com 12 anos, tá acostumado lá com 35, chega aqui em maio, pega 15, 16, como é que se adapta a isso? Mas você tem um exemplo em casa, por exemplo, né? Você tem os filhos atletas e tudo mais. O Felipe, teu filho, vou dar um exemplo. Se o Flamengo quer levar ele hoje, ele tá com quantos anos? 15. Você libera para ir embora? Não, claro que não. Não libera para ir embora? De forma nenhuma. Eu vi vários. Aliás, a maioria dos que saíram fracassaram, falharam. Porque para mim o principal para um jogador ter potencial de virar bom profissional é a família perto. Tá perto da família. Então, assim, entendo todas as famílias que liberam, que fazem isso, mas se você tem uma família sólida e você está numa cidade igual Curitiba, que tem 2 clubes para você jogar e tem mais os outros periféricos ainda, dá para você se formar atleta aqui sem problema nenhum. E sair mais tarde. Porque sair aos 12, 13, para mim é loucura. Você lida com... Você tem escolinha ainda hoje? Não tenho. Hoje eu trabalho no estado agora. Mas você lidou muito tempo com escolinha. 23 anos. 23 anos? 23 anos. E passou jogador bom pela tua mão? Passou jogadores bons, foram para Curitiba, mas foram para vários clubes. E, na verdade, eu tenho jogador hoje em Portugal, Holanda, tudo jogando. É mais fácil você mandar para fora do que mandar para Curitiba. Porque essa é uma outra conta que as pessoas jamais vão ter ideia do que acontece. Por exemplo, o Tostão pode não ter posto ninguém no Curitiba. E pode ter posto 15 fora do país. Claro. As pessoas não sabem disso. Que é negócio, né, cara? É negócio. Mas o primeiro que você oferece é para Curitiba. Você oferece primeiro para Curitiba. Sim. Aí se vai pegar ou não vai pegar... Aí é outra história. Aí é quem tá lá dominando, né? Eu lembro que, voltando lá ao Curitiba, eu lembro que você chegou ao Curitiba em 86 e já foi campeão paranaense no teu primeiro ano, marcando gol na final. Eu tava no Couto Pereira, a torcida invadiu o campo. Você tava nesse jogo em 86? A torcida invadiu o campo no final, lembra disso? Não? Pinheiros, né? Eu lembro bem disso, mas nós passamos... Eu cheguei do Cruzeiro porque eu tinha um preparador físico só para mim no Cruzeiro. Eu não treinava junto com o pessoal, né? Quando eu vim para Curitiba dava um treinamento totalmente diferente do que eu pegava no Cruzeiro. Né? Um trabalho de força muito forte. E eu joguei os 3 primeiros jogos, nós ganhamos os 3 primeiros jogos, e depois veio o Carnaval e eles deram esse treinamento pra gente. Cara, eu não conseguia mexer a minha perna. Sim, meu corpo alterou tudo. Aí nós perdemos 5 jogos depois. Aí nós fomos eliminados no primeiro turno, não disputamos os 4 se classificaram, nós ficamos fora. E fomos pro segundo turno. No segundo turno já veio um treinador de fora, de São Paulo, que mudou totalmente. Nós conversamos com ele e falou, tá muito forte. Ele falou, não, vamos fazer um trabalho à parte e tal, vamos aqui, vamos arrumar. Jorge Vieira. Aí nós fomos ganhando, e nós fomos para final com o Pinheiros, que era um time melhor. Isso, time da moda na época. O time da moda, é o time mais forte e tal, com o Mauro Madureira e tudo. Time muito forte. Só que o nosso time já estava começando a se moldar. Aí nós conseguimos se moldar. Tanto que os 2 jogos nós ganhamos lá, no Boqueirão 1-0, depois nós ganhamos aqui 3-0. Eu fui expulso antes de acabar o primeiro tempo, que eu briguei com o Dionísio, né? Acho que não foi uma boa pra você aquilo. Corajoso. Eu acho que você é corajoso. Não, o nosso ponta-direita tomou a porrada dele. O Geraldo, lembra? Geraldo. Então, aí Geraldo caiu, eu cheguei perto do Dionísio e falei, o Dionísio tá louco? Dá um carrinho desse no cara, vai matar o cara. Ele falou, comigo é assim, me deu uma cabeçada. Quando ele deu uma cabeçada, eu não vi nada, só sei que eu fui pra cima dele batendo nele. Eu não lembro disso. Teve isso do jogo, na final, eu não lembro. Corajoso encarar o John. Não, tem que ver o que falaram pra mim no vestiário. Aí eu bati nele, os caras me segurando, tal. Os 2 expulsos, eu chego no vestiário.
Aí os caras desceram, acabou o primeiro tempo, desceram e tal. Aí encostou o Marildo do meu lado, né? Eu aqui triste, tal, da expulso e tal. Aí o treinador falou, agora nós vamos ganhar um jogo por causa do Tostão. O Tostão foi expulso e tal. Aí o Marildo só faz assim em mim e fala assim, cara, você é corajoso, né? Eu falei, por quê, cara? Você foi pra cima do Dionísio, você é louco, cara? O Dionísio levanta e te mata, velho. Os mais novos não vão ter ideia do que era o Jonga. Não tem ideia. Cara, o Dionísio era um... Eu lembro Depois eu joguei do Dionísio com ele. depois no Coritiba em 89. Ele era reserva do Pecos. Ele era desse timaço aí. Ele era reserva do Pecos. Pô, ele era um trator, né, o Dionísio. Nossa senhora. Mas ele fazia do meio de campo, ele punha a curva na bola que chegava lá dentro, cara. Você, só por curiosidade, você teve algum cara na tua carreira assim que você também falou, esse eu não chego perto? Teve algum marcador que se lembra? Não, eu enfrentei muito o Rincon no Corinthians. E o Rincon eu dei sorte porque o Rincon ele era muito forte e ele ganhava na imposição. E eu nunca fui muito preocupado com a imposição do adversário. Então, eu apanhava quieto, quando tinha que me desvencilhar eu tentava da minha forma. Mas eu acho que os principais assim que eu peguei foi o Bernardo, que eu pego o Bernardo em fim de carreira, o Bernardão. Sim, do São Paulo, né? Que ele jogou aqui no Atlético e depois E assim, de enfrentamento, que as pessoas vão lembrar, o Rincon e o Norberto. Eu peguei o Norberto muitas vezes. Cara, o Norberto batia bem, então eu lembro O Norberto tinha um cotovelo de ouro. Eu lembro. Cara, o Norberto batia... O Norberto era do Pinheiros, acho que naquela época. Era do Pinheiros. O Pinheiros, depois ele foi pro Grêmio. Eu peguei ele contra Inter. Nós pegamos umas 3, 4 vezes ele. Agora, mas eu peguei um como companheiro e depois como adversário, que era absurdo, que era o Claudio Miro. O deus da raça também. Claudio Miro eu pego jogando aqui, jogamos junto 2, 3 anos, e depois eu vou pro Palmeiras e ele vai pro Santos. Depois vai pro Grêmio. O Cláudio era pesado. Agora, tem um cara da tua, acho que é da tua época, não é do Tostão, que era um volante do Atlético que batia até na sombra, que era um tal de Ademir. Você lembra desse Ademir? Do Atlético, não lembro. Era Ademir, acho que era de 95. Esse Ademir eu não conheço. Eu lembro bem dos atletistas, o que esse cara batia também. Eu acho que é da tua época, depois vou dar uma pesquisada. Mas esse cara batia. E aí você, naquele ano de 86, você jogou a Libertadores pelo Coritiba também, sim, né? E o Coritiba não foi mal naquela Libertadores, né? Mas só classificava que a gente foi mal, nós ficamos em segundo lugar. Só classificava um naquela... Na verdade, tudo era diferente. Tudo era mais, na verdade, era mais difícil. Mais difícil. É que nós empatamos com o Desportivo Quito aqui. Nós perdemos lá no último minuto do jogo, gol de cabeça. E depois nós empatamos aqui. Eu acho que o Coritiba empatou com o Barcelona aqui. Eu acho que ele ganhou do Desportivo Quito, se não me engano. Eu acho que o problema foi empatar com o Barcelona. E aí o grupo era Bangu, Coritiba, Barcelona o Bangu não ganhou de ninguém. O Bangu perdeu acho 5 jogos. E o Toby era o camisa 10 do Bangu na época. Tinha ido pro Bangu, 5 né? jogos. Você pegou o Gomes e Heraldo? Peguei o Heraldo. O Gomes tinha saído? O Gomes já tinha saído. Porque a defesa campeã brasileira muda, né? Muda. É que no começo do ano já tava mudando. Tava o Heraldo, tava o Vavá. Aí o Vavá depois saiu, ainda foi pro Palmeiras. Tinha o Suca, o volante, lembra do Suca? Aí chegou. Mas a defesa desmontou, né? André, Gomes, Heraldo e Dida desmontou. Mas o Dida ficou. Disputou até Mas o André também ficou, né? Ficou, os dois ficaram. O André ficou. Mas o André já é meio balhadão, né? Uhum. O joelho dele é meio... A zaga, quem veio pra zaga, se não me engano, foi aquele zagueiro... André Luiz, ele mesmo. O André Luiz e o Neymar. O Neymar que jogou no Grêmio e tudo mais. Isso. Né? Veio os dois, Falar em Neymar, você estava no Coritiba quando o pai do Neymar veio pra cá também, não? 91. Você lembra disso? Não lembro dele. Jogou no Coritiba em 91. Agora, as pessoas não lembram mesmo. Falar o Coritiba não foi bem em Libertadores. Não foi bem. 86 foi bem. Só que apenas um time se classificava naquela época. Né? É totalmente diferente. E como era, Tostão, jogar numa época que eu digo sem... E já falei até para você, pro Alex isso. Você é jogador de seleção brasileira. Como foi jogar numa época que tinha Zico, tinha Pita, tinha Zenon, Everton, tinha tantos... grandes camisas 10 no futebol brasileiro. Foi uma época maravilhosa, né? Você Sócrates, né? Que era 8. Você chegava em casa e via o videotape à noite para ver esses caras jogar, né? Era um nível bem acima. Jogador de seleção brasileira, alto nível, você sabia onde que você tá. Se você não chegou na seleção, porque tinha grandes jogadores jogando. Então você tinha que ter ciência disso, né? Esses jogadores eram acima da média. Então eu era bem ciente disso. Em 89 eu talvez merecesse.
pelo que eu estava jogando. Eu acho que sim, com certeza. Pelo menos para mim ir lá, para mim tentar mostrar meu futebol. Mas no resto eu estava bem satisfeito com os caras. Os caras eram como demais. que é competir com esses caras? Não tinha como, né? Não tem como. Não tem? E você também pegou, cara, você pegou grandes jogadores também. Peguei né? 4 bolas de ouro no vestiário. É, pois é. E como era conviver com esses caras? Nada, cara, é normal, é tranquilo. Eu lembro, tem uma história com você que eu lembro. Você e o Arthur foram na casa de um amigo meu para um churrasco. Sim, sim. Você lembra disso? Aí eu perguntei para você, falei, Alex, para você quem era melhor? Ronaldo ou Adriano? Eu falei, Ricardo, eu achei que você entendia de bola, você não entende de bola. Não tem comparação. Né? Não tem nem comparação. Eu lembro disso, tem nem cara. comparação. O Ronaldo era... Não tem nem comparação. Não. Esquece. Isso é outro nível. Não, que o Adriano sim. Não, mas outro entre nível. Ronaldo e Romário, cara. Não, aí é parecido. É parecido. Porque uma coisa é a seguinte, um cara que as pessoas discutem o Romário, principalmente os mais jovens agora, porque tem internet, discutem o Romário mais velho, o Romário de 94 para cá. Sim. Parece que o Romário de 94 para antes, e aí esse cara pode falar porque enfrentou, Sim. o Romário que surge no Vasco, jogando aberto do lado esquerdo com o Roberto de centroavante, é um absurdo. 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 Não, mas aí é uma... É outro aí é nível. gosto. Um prefere o Ronaldo. outro Eu sou o maior atacante que eu vi jogar, eu acho que é o Romário. E tá né? tudo bem. E tá Mas tudo o bem, nível porque dos o dois é muito alto. Né? Você que o Romário chega no... Romário aparece no Vasco em 85. E aí... Nós fomos jogar lá, o dia que nós perdemos, o Romário estava jogando. Até os caras estavam xingando ele no jogo. Você pelo Coritiba. Pelo Curitiba. Aí o Roberto e Dinamite virou o jogo em 2 minutos. O ataque deles era ruim. Pô. Era o Roberto 2 minutos. E o Roberto Mas tava ganhando 2 a 1. jogava demais também, né? Cara, Rapaz, olha o que a gente tem hoje, olha do que a Não, gente não tá tem falando terceiro aqui, gol. cara. Não tem comparação. o terceiro gol dele, o cara faz pela direita, cruza a bola e a bola passa pelo nosso goleiro. Quando ele chega na bola, ele chega batendo, mas ele já chega batendo e levantando o braço, vibrando. Mas assim, ó, Ricardo, Cara, nunca vi igual. falando de uma diferença, por isso que eu digo que é negócio. Se você for hoje na Arábia Saudita, você vai encontrar 5, 6 brasileiros na década de 80 e 90 estariam no Brasil. Você vai na Turquia, estariam no Brasil. Você vai na Grécia, estariam no Brasil. Você vai, sei lá, na Sérvia, estariam no Brasil. Então, assim, quem saía? Saíam os grandes nomes para a Itália, para a Espanha, para Portugal e acabou. E acabou. Hoje não, como globalizou, o jogador não tem brecha aqui, ele vai jogar no mundo árabe. Tem jogador nosso na Malásia, tem jogador nosso na Indonésia, tem jogador nosso na China, tem jogador em todo lugar. Todo lugar. E aí, como enquanto sociedade virou uma cobrança muito grande, o cara vai para um lugar onde é mais tranquilo para ele, ele joga, faz a vida dele e segue. Era diferente principalmente na época dele. Saía, mas saía bem pouco. Então, o cara que era considerado médio naquela época, o médio estava aqui jogando no Brasil. Fácil, né? Fácil. Até porque na tua época, acho eu que o sonho era chegar na seleção brasileira. Não no futebol europeu, né? Era a seleção brasileira. O objetivo né? de todo mundo era chegar à seleção brasileira. E hoje a gente não vê assim, né? Ele queria chegar no time da cidade dele, né? Ele queria jogar no Santos, eu queria jogar no Coxa, o Gaúcho queria jogar no Grêmio e no Inter. Isso era o primeiro passo. Esse é o Porque primeiro não existia globalização, existia a proibição de jogar fora. Era mais difícil, era mais complicado. Não, e é muito diferente. Naquela época o sonho do menino era jogar na seleção brasileira. Depois, óbvio, antes passar no time da cidade, no time do coração, mudou né? Muito, Mas que mudou porque hoje você vê o quê? 25 jogadores convocados. São 4 do Brasil. Você não tem essa referência, entendeu? Não, se você for para um time considerado grande, ele prefere ficar ali no segundo, terceira opção de um grande clube, alguns jogadores, do que tentar... Vou dar um exemplo. Curitiba está na Série B, o Atlético Paranaense está na Série B. Isso. Às vezes é vantajoso, não sei qual, mas o cara se sente na vantagem de ficar num time Flamengo, Fluminense, Vasco, jogando na primeira divisão, lá como terceira, quarta opção, ganhando o salário dele na boa, vivendo do glamour de estar nesses times, do que encarar e vir jogar na Série B. É o exemplo que o Tostão deu. Tá ruim pra mim, eu vou pra Catanduva, eu vou tentar minha vida no misto pra tentar jogar num grande clube depois. Era bem diferente. Mas por quê? Porque tinha prazer em jogar bola, quero jogar bola. Hoje em dia tem muita gente que tá no glamour da coisa, porque o futebol hoje em dia oferece isso. Na época dele, na minha época, não oferecia. Não tinha glamour ser jogador de futebol. E você podia sair pra noite numa boa porque não tinha celular. É, Podia tranquilo. Tudo era diferente. E você era um cara da noite, não? Não fui da noite. Você não era da noite? Eu sou da família mesmo.
Ah, é? Não era aquele cara da noitada, então? Eu saí com algumas vezes, mas não era, não gostava muito, não. Hoje o jogador tem que pensar 2 vezes, né? A gente fazer as coisas, porque faz na mesma hora o pessoal tá sabendo, né? Mesma hora. Mas o cara que era da noite na década de 60 sai hoje na noite igual. É uma característica. Só que hoje você tem que arcar com aquilo que vai acontecer, né? Cuidar mais, né? Você falou que você acha que em 89 você tinha condições de chegar à seleção brasileira. Se o Coritiba não tivesse tido aquele problema da canetada da CBF, né, por desistir de jogar contra o Santos, você acha que poderia ter aquele time poderia ter chego a ser campeão brasileiro? Eu não sei se ser campeão, mas ia chegar entre os 4 primeiros tranquilamente. Você acha que chegaria? Porque o Vasco foi campeão, né? Jogou Vasco, acho que o Vasco São Paulo. Vasco São Paulo a final. Vasco São Paulo. Então, se eu não me engano, do Sorato, né? Eu acho que era o Vasco Sorato. No segundo tempo, nós demos um passeio no Vasco, lá em São Januário. Aquele time era forte pra caramba e nós demos um passeio neles. Então, se você analisar tudo isso, nós podia chegar entre os 4 primeiros, as 4 equipes. O Santos já estava fora, o Santos classificou. Com aquele... Nós não fomos jogar, o Santos acabando ganhando os pontos. E já estava fora porque números de vitórias já tinha mais do que eles. E o Santos volta para a classificação. Sim. Entendeu? Você acha que foi um erro do Coritiba aquilo? Vocês queriam jogar, né? Não lembro quem que falou aqui. Nós queríamos jogar. Acho que foi o Serginho que falou que queria jogar. No sábado nós estava pronto, todo mundo arrumado para jogar. Na verdade, a diretoria decidiu. O advogado falou que eles já tinham entrado lá para jogar na mesma data. Né? Como eliminar para jogar na mesma data. Não é que não queria jogar, já queria jogar na mesma data. Esse foi um detalhe que ninguém tinha entendido. Porque o Atlético Mineiro estava com jogos atrasados, entendeu? E tinha 8 jogadores da seleção brasileira do Atlético Mineiro. Por isso que foi esse jogo para lá. Uhum. Só que nós dependia desse resultado. Como nós perdemos para a Portuguesa de Esporte no meio de semana, nós dependia desse resultado. Então, quer dizer, nós queríamos fazer na mesma data. O pensamento do pessoal não era ruim. O problema é que a CBF avisou se eles não fossem jogar, ia ser suspenso. Essa é a diferença. O problema é que a CBF não é um órgão confiável então, até hoje. Mas eles avisaram isso na sexta-feira, avisaram na sexta-noite, avisaram no sábado de manhã, que eu estava do lado, estava conversando ali no meio. O pessoal ligou, vai jogar que não vai ter problema nenhum. Não vai jogar, vai dar problema para vocês. Foi avisado para o Curitiba. O Curitiba sabia. E aconteceu. Você vê que não demorou nem 10 minutos, já estava suspenso. A reunião não demorou nem 10 minutos. Aquilo foi... Caiu para a 3ª divisão, foi rebaixado para a 3ª, aí acabou não disputando a 3ª mais. E por falar em CBF, gostaria de saber o que vocês acharam do Ancelotti como técnico da seleção. Você acha que é uma novidade, pelo menos, né? Mas o problema não é quando a gente fala CBF, a gente tem que separar, né? A CBF é um órgão que cuida de várias coisas. A seleção brasileira principal é uma delas. Isso. Tem sub-20, tem sub-17, tem sub-15, tem feminino, tem calendário, tem uma série de fatores, né? Então, assim, para a seleção, para o time da seleção, o Ancelotti é um belíssimo nome e vamos torcer muito que ele consiga fazer um time que, infelizmente, até esse momento a gente não tem. Mas a CBF ainda precisa de um belíssimo de um rumo, porque realmente a coisa não está acontecendo. Você acha que o Ronaldo seria um bom presidente para a CBF? Não, porque eu não vejo força política, né? É um órgão político, né? Precisa estar inteirado da política. Tem que estar. Eu acho que ex-jogador importante que está no meio é o Mauro, que está na Federação Paulista há um longo tempo. Eu treinei o São Paulo 2 anos, eu acompanhei a Federação Paulista. Mauro Silva. O Mauro Silva, tá o volante. Mauro Silva é o braço direito do Reinaldo, presidente da Federação Paulista. Então, assim, o Ronaldo tem ideias legais, ideias boas, mas politicamente a força dele... E isso ficou claro, né? Na ideia de ser candidato, ficou claro que precisa que essa parte política esteja bem alinhada, porque senão a coisa não anda. Agora, a dúvida que eu tenho em relação à questão do Ancelotti, é óbvio que é uma novidade para o futebol brasileiro, espero que dê certo, porque o Brasil está numa decadência muito grande. Mas você, Alex, que hoje treinador de futebol, qual a diferença que tem o cara que trabalha dia a dia com o elenco, quando é treinador de um time, e quando o cara é treinador de seleção, que ele recebe os jogadores somente de vez em quando? Eu fui na seleção 10 anos. Seleção muito difícil, porque você se apresenta na segunda, às vezes na terça.
Por que às vezes na terça? Vai depender do jogo que o cara fez na Europa. Se o cara jogou no sábado, ele consegue chegar segunda. Se o cara jogou no domingo, ele só chega na terça. Agora a Federação Sul-Americana tá pondo o jogo na sexta-feira. Então se treina terça, quarta e quinta. Aí o cara tem que ver a carga de treino que ele pode dar devido ao final de semana do cara. Então vamos dar um exemplo. Vinícius Júnior jogou 90, o Endrick jogou 15. Entendi. O Endrick dá para treinar, Vinícius Júnior não dá para treinar. Que tipo de treino ele vai fazer? Então é um cargo onde o cara tem que ter uma relação muito forte com os atletas. Os atletas têm que acreditar muito naquilo que aquele cara está falando. Eu acho que aí o Ancelotti tem um peso grande, porque Sim. é um treinador inquestionável. Então, e é de maneira simples. Se você vê todos os times, desde o do Reggiana, quando ele começou, até o Real Madrid, não existe... Você nunca vê falar do Ancelotti como se ele inventasse qualquer coisa fosse diferente. É sempre em cima de uma simplicidade e direto com os atletas. Eu acho que mais que o Ancelotti é como esses atletas vão absorver os pedidos deles. Porque ele só vai ter tempo para treinar pré-Copa do Mundo. E ainda vendo quando que acaba as ligas europeias antes da Copa. Então não é um período muito longo. Então é bem diferente de clube que você está no dia a dia. O que o pessoal comenta muito também é que se ele vai ter autonomia para fazer as convocações dele. Não, que eu acredito que vai ter, né? Isso eu nem coloco em questão. Ele vai convocar quem ele quiser. Não existe interferência externa nisso. Eu não né? acredito nisso. Isso aí não existe. Ele não aceitaria vir para o Brasil se tivesse interferência de empresário, de tudo mais. E outra, eu acho assim, na seleção você pode até levar um cara para ajudar em alguma coisa, num jogo amistoso, num jogo festivo, mas num jogo valendo, Copa do Mundo, não acredito. O treinador leva aquilo que ele acha que vai ser o melhor pro momento que ele vai estar passando. Vamos esperar para ver o que... Mas é uma novidade para o futebol brasileiro, realmente. É uma boa novidade. Agora, a gente voltando ao passado, né? Falando do futebol antigo... 1991, eu lembro bem desse jogo, porque eu estava lá em Campinas. O que aconteceu naquela noite lá contra o Guarani, Tostão? Aconteceu tudo. Na realidade, o Curitiba não estava preparado o que ia acontecer, né? Nós fomos para uma decisão, era uma decisão, mas o clube não estava preparado para o que o Guarani estava preparando para a gente. Quando nós chegamos lá com o ônibus, já estava tudo fechado. A entrada do ônibus já estava com carro, com tudo, então não podia entrar. O cara falou, não dá para entrar porque a polícia não quer e tal. Encostaram na entrada do campo, assim, onde que passava, onde que tinha torcida e tal, mas não deixaram a torcida chegar. Quando nós chegamos perto dos bares, todo mundo virado de costa pra gente, nós estava passando. Esse pessoal que estava virando de costa, tudo cara segurança, contratado. Tudo tipo Dionísio, assim, tudo Que forte. Quando ele virou, quebrou o pau, né? Aí quebrou o pau, batendo no presidente, batendo em todo mundo e tal. Só que esse pessoal tirou a gente de fora, não deixou a gente entrar. Quando acabou essa bagunça toda, que a polícia veio 2 policiais, 2 caras, resolver esse problema, tiraram os caras, nós fomos pro vestiário. Aí fomos entrar no vestiário, cara, sem condição. Aquele cheiro horrível dentro do vestiário, não tinha como ficar. Aí fomos no outro vestiário fechado, o Chicão veio, deu uns 2 pés na porta, abriu o vestiário, nós entramos e trocamos de roupa. Na hora que nós trocamos de roupa, o juiz apitando lá já para começar o jogo. Aí o Bandeira foi lá para buscar a gente. Quando o Bandeira foi, nós estávamos descendo assim, o Bandeira falou, vocês vão jogar ou não? Eu falei, como é que nós vamos jogar? O portão estava fechado. Fechado, absurdo, meu. Né? Ele falou, o portão está fechado? Eu falei, faz tempo, né? Só vocês não perceberam. Aí o cara foi buscar a chave, abriu a chave. Quando abriu a chave, quando nós fomos subir, os caras jogaram os foguetes tudo na nossa cabeça. Tudo em cima da gente. Mas como nós estávamos acostumados já com tudo isso, então entramos no jogo normal. Aí tomamos um gol no primeiro tempo. Do Pereira, acho, o zagueiro. De cabeça. Mas mesmo assim nós tomamos conta do jogo. Foi indo, tomamos conta e tal. Aí houve o gol do Chicão. Mas isso já... Mirandinha fez a jogada, enfiou fundo, cruzou. O Chicão veio de atrás do segundo pau, fez um... Até a Globo pegou a imagem. Porque bem na linha, né? Bem na linha, porque ela não pôde entrar no campo, né? Ela, infelizmente, não deixaram entrar. E ela comprou o ingresso e ficou na arquibancada. Ela vinha rodando. Quando ela chegou naquele patamar, ela gravou o nosso gol. Aí os caras anularam. Aí fomos para os pênaltis. Aí, pênalti é. Aí
conseguimos o nosso melhor jogador perder o pênalti, o último pênalti, aí conseguimos sair fora. Mas, no geral, nós devíamos ter decidido aqui. Que o nosso time era melhor. Eu tinha ganho de 1-0 aqui também. Eu não joguei aquele dia. Eu estava suspenso, eu fui expulso. De novo, Tostão? Eu fui expulso. De novo? Eu fui expulso antes. Um jogo antes eu não joguei aqui contra eles. Nós dominamos o jogo, fizemos 1-0, mas era para ter goleado eles. E fomos decidir fora. E outra coisa ruim é que ficou a parte sul disputando uma vaga e a parte nordeste disputando a outra vaga. Não faz sentido. Eles adoravam isso. Não faz sentido isso. Cara, então, continua ainda. Continua na Série D, Nas né? séries menores continua. Entendeu? Quer dizer, se juntasse, se fizesse um quadrangular, provavelmente classificaria nós e o Guarani. Foi o Guarani Sport, né? Que foi esse ano que deu aquela questão do esporte, acho que foi 89, não, 88. 89 foi o Vasco. 87, verdade. Esporte Flamengo. Esporte Flamengo, aquela polêmica só toda. que eu disputei o campeonato de 87, mas nós não sabíamos que tinha dois grupos. Módulo verde e amarelo, né? Isso. O modo do esporte era Série B, né? Isso. E o nosso Série A. Entendeu? Todo mundo sabia que o campeão sairia desse modo. Da série, do módulo Só verde. que na linha, lá embaixo, que eles fazem Letrinha sacanagem, pequenininha, né? tá dizendo que no final disputa a série não sei o que com a Série A para ver quem é campeão. E ninguém leu isso aí. Ninguém leu e Aí o Sport foi na justiça, né? Porque o Flamengo não jogou. O Flamengo não jogou. E era aquele Flamengo do Zico, né? Tá maluco, time. Cara, eu tenho uma curiosidade, porque assim, ó, os dois camisas 10 de meus ídolos de infância, Zico e Tostão. Como que foi conviver com o Zico durante muito tempo lá no Fenerbahçe? Espetacular. Um cara diferenciado. 6 meses difíceis, porque eu olhava pro cara e o cara era meu treinador, mas ao mesmo tempo era meu ídolo, era o ídolo maior dos brasileiros que estavam lá. Ele me transformou capitão do time, então eu tava me relacionando com o cara toda hora. E eu quebro o gelo. Às vezes na Liga Turca, às vezes tinha um espaço maior em janeiro e às vezes o espaço era menor. Quando o Zico foi treinador, o espaço era menor. Então a gente jogou logo no início de janeiro, nós não viemos pro Brasil para Natal e Réveillon. Nós ficamos lá. E o Zico fez um tour na casa dos brasileiros no dia 31. E ele encerra o tour na minha casa. Então ele tá lá, 31 de dezembro, bebendo, brincando, contando piada. Olha, ele é um dos nossos agora. Né? Agora. E aí foi embora. Arrebatei o cara. Então assim, e hoje é amigo, né? Tem uma paixão por ele. E ele como técnico manjava também como era bom jogador. Bom treinador. Eles dividiam, né? Ele era muito preocupado com parte técnica, ele odiava que o cara errasse controle e passe, ele odiava. E ele e o Edu foram jogadores espetaculares. Sim. E o Edu se preocupava muito com defesa e com estratégia. Então eles faziam ali uma dupla boa. Mas a preocupação do Zico era muito com parte técnica. Ele falava, quanto melhor tecnicamente vocês estiverem, mais vocês vão conseguir jogar. E ele fez 2 anos com a gente de campanhas muito boas. Eu lembro, naquela época a gente começou, o Coxa Branca em si começou a acompanhar o Fenerbahçe, né? E tem um gol teu, cara, que eu já te falei, aquele gol de voleio, não é bem uma bicicleta. A gente vai até colocar, Marcelo, na edição, no programa, um gol que você pega a bola lá em cima. Ah, sim. Contra quem que foi aquele gol? Eu acho que é na Liga Turca. Na Liga Turca. Você lembra desse gol? Lembro. Golaço. É aquelas coisas que você não tem o que fazer, você se vira. Você vai tentar. Você tenta, né, Olha a humildade do cara, Tostão. Passa, né? Não tem o que fazer. É que nem aquele do Cruzeiro que ele fez lá no... Essa foi pensada. Foi no Flamengo aquele, né? Não, foi no Fluminense. No Fluminense, verdade. Tem gol que é pensado, tem gol que é instinto. Aquele do Fenerbahçe foi improvisado. Instinto, a bola vai passar, você se atira. Vou tentar. E eu lembro, falando de golaço, né? Os gols que você fazia, principalmente aqueles contra o Atlético, onde você driblava o Marola, aquilo ficou na história. Como era jogar Atletiba naquela época? O Atletiba Era um jogo comum para vocês ou era um jogo diferente? É bem diferente. Eu acho que hoje é um jogo comum. Não tem aquela garra, aquela vontade. Não tem mesmo. Mudou muita coisa, né? Na nossa época, eu ficava a semana toda só para pegar isso aí. E o Atlético a mesma coisa. Então, é gostoso. A vibração das duas equipes era muito boa. E o estádio era dividido no meio, né? Era legal. Nossa, era maravilhoso, cara. Quem entrava num estádio daquele vibrava, né? Passava aqui, queimava no teu corpo para você entrar num jogo desse e arrebentar. E o que acontecia com todo mundo.
Acho que foi um dos melhores clássicos que eu participei. Certo que eu peguei Cruzeiro e Atlético, que você pegou lá também. Sim. Nossa, uma loucura. É também grande rivalidade, assim. Se assemelham, né? Se assemelham. Eu joguei lá com 123 mil pessoas. É muita gente. E ele ainda jogou no período que o Cruzeiro era total azarão, né? Porque o Atlético Mineiro tinha Nelinho, Reinaldo, tinha Paulo Isidoro, tinha Toninho Cerezo. Os caras de 9 ganharam 8 campeonatos. Ele tem muita moral em BH, porque o time que quebra esse ciclo do Atlético, ele é o camisa 10 desse time. Olha aí. Os caras faziam muita comparação com o Tostão de 70 com você? Não faziam isso? Não, graças a Deus não. Aí ficou mais fácil para mim trabalhar lá. Mas desse time do Atlético, o melhor volante que eu peguei contra é o tal de Paulo Isidoro. Cara, jogar muito. Nossa, que marca e joga é difícil. Né? Marca e joga, né? Ele toca aqui, já passa lá, já vai lá e cruza a bola. Quando você olha, ele tá atrás de você marcando. Ele não tinha um estilo parecido, comparações técnicas à parte com o Mineiro do São Paulo? Sim. Era parecido com o Mineiro do São Paulo, né? Eu enfrentei o Mineiro, é difícil. É difícil? Porque o bom é, pra nós que jogávamos ali de 10, você pega um cara que só te marca, beleza. Amaral, por exemplo. Só te marca, tá tranquilo. Agora, quando o cara marca e joga, é duro, porque o primeiro cara que tem que marcar é você ali na frente. E normalmente você não consegue. Não é que você não queira, você até tenta, mas você não consegue. Porque o Paulo Isidoro acho que era rápido também, né? É técnico, né? E técnico. É que ele ainda pegou uma geração, na minha já foi diminuindo um pouco, mas ele pegou uma geração que a maioria era técnica. Tinha os grossos no meio? Tinha, mas era a minoria. Não, era a minoria. Era a minoria. Todas as equipes tinham 10. Você pegar um Andrade te marcando, né? Não, o cara te marca e faz você correr atrás, hein? Era muito mais difícil, né? Esses caras de hoje não sabem o que é futebol. Não é outro esporte. É outro esporte. É outro esporte, né? Os caras saíam tocando a bola, você pular e já aqui, toca aqui, já abre aqui e vai embora, e vão embora. Hoje não, o cara volante já toca aqui e fica parado aqui. Não, dá toquinho de sei lá, meio metro. Né? Não, tem bons jogadores. Não, ainda tem, mas é menos do que tinha antes. Tá? Não, bem menos. É que o jogo era mais técnico. O jogo hoje, por exemplo, você se vê jogando hoje, você não teria a mesma liberdade que você tinha naquela época, né? Ele teria. Você acha que teria, Tostão? Eu teria. Sim. Mas por causa da inteligência e movimentação? Eu entrava por dentro, eu movimentava sempre no vácuo. Ele tinha uma coisa que é uma coisa que hoje as pessoas dão nome para tudo hoje, né? Sim. No futebol dão nome para tudo, mas já se fazia lá atrás em 20. Então, por exemplo, hoje as pessoas chamam de domínio orientado. Que é quando a bola vem, você saber para onde você vai levar a bola. Ele já fazia isso fácil. Que é o que o Arrascaeta faz isso. O Arrascaeta tem 4 domínios, o cara nunca sabe para onde ele vai dominar. Ele faz isso aí toda hora. Você era um carregador de bola, né? Sim. E você já era mais o cara da visão de jogo, né? Eu jogava mais posicionado, ele com mais movimento. O Santos me ajudou bastante. Né? O Santos, a base já vinha igual o profissional. Eles trabalhavam a parte técnica o tempo todo. Isso facilitou para ele. E ele foi 9, né? Ele jogou de centroavante, então ele criou movimentações de centroavante também. Se vê, né, que interessante. A gente lembra, e a dupla que você formou com o Chicão no Coritiba foi sensacional também, né? O Chicão não era um cara técnico, mas ele é um cara que sabia fazer gol. Né? Ele é sempre bem posicionado. Mas os movimentos do Chicão ajudavam muito esses caras aí. A abertura de espaço. Mas ele treinava muito. O Chicão? Nossa, coisa mais linda. Ele treinava 2 vezes mais do que a gente treinava. E ele nasceu com o mais difícil, né? Fazer gol é mais difícil. O cara sabia fazer gol. Eu tava falando, eu não lembro se foi com o Robson Gomes aqui, mas o futebol tem 2 jogadores que não podem falhar, né? O goleiro e o centroavante. Se o centroavante não faz gol, a torcida pega no pé, né? Tem 9, as pessoas brincam, tem 9 posições e 2 profissões. Né? Isso, exatamente. Goleiro e centroavante são profissão. Não sei, acho que foi você que falou isso, se não me engano. Não sei, mas eu uso. Eu lembro disso, não sei se a gente falou aqui. Eu uso essa frase. Porque o teu centroavante não precisa fazer tabela, não precisa abrir espaço, nada disso. Mas se cair lá dentro, se ele puser pra dentro, tá ótimo. É gol. Eu lembro que nesse time de 89, o Chicão, por exemplo, a torcida pegava no pé porque ele não marcava a saída de bola. Porque o Chicão tinha um jeito, parecia morto em campo, mas a bola chegava e ele guardava. Né? É a função do centroavante. Que nós criava bastante. Entendeu? E ele se movimentava nesse sentido. Quando nós pegávamos a bola e se movimentava, e nós enfiávamos a bola,
Ele abriu o espaço para nós entrar pelo outro lado. E eu sempre entrava. Você vê que no gol de 89, que eu faço, nós fomos campeão. União Bandeirante. União Bandeirantes. A bola chega nele. E quando a bola tá chegando nele, eu já sei que ele vai ganhar de cabeça. Eu já dou um movimento para mim antecipar, para mim fazer o gol. Eu já sabia o que ele ia fazer. E ele já sabia o que eu faço. Entendeu? Eu jogava a bola para ele e devolvia a bola para mim. Já fazia esse movimento, entendeu? Para você enfiar ele na cara do gol. E então, o único fixo era o Cazu, né? Que era o ponto esquerdo, né? Que jogava naquela faixa. Os outros rodavam, né? O Dias rodava, o Serginho rodava, o Oswaldo rodava. Não, eu não tinha massa. E qual que é o Cazu jogava bola? Jogava. Tostão eu lembro dele, fazia os gols dele. O Cazu joga bola. O Cazu joga. Cara, o cara é imortal, pô. Ele tá na 4ª divisão de Portugal. Cara, é brincadeira. Aquele cara tá com 56. Sim, mas ele... 56, é inacreditável o negócio. Casou bem. Deve tá rico. Vai fazer o que da vida dele? Vai jogar bola. Ele gosta de jogar bola. Tá jogando bola. Pô, mas é brincadeira. O meu sonho é trazer ele aqui pra falar com a gente, pô. Pô, acho que nem voltou mais aqui. Não, ele volta pro Brasil de vez em quando. Eu falo com ele às vezes. Pô, se você falar, traga ele aqui pra gente. Mas ele vem cara. pouco pro Brasil. Porque seria sensacional ter o Cazu. O negócio dele é Europa, Japão. Tem as coisas dele. Mas o Cazu é uma lenda, porque é o jogador, acho que quebrou o recorde, todos os recordes, né? O jogador mais velho em atividade. E ele naquela época estava começando, se não me engano, ele tinha vindo do Santos, né? Começou no 15 de Jaú, ele jogou contra mim. Nós eliminamos eles. Eu estava na Inter de Guimarães, nós eliminamos eles aí. Então você já conhecia ele? Já conhecia ele. Aí depois ele foi pro Santos. E aí acabou vindo para cá. Na verdade, ele foi para a base do Santos. Aí, que era um esquema do pai dele, né? O pai dele trazia muito japonês. Aí disputou a Taça de São Paulo. Aí eu tava em Santos, que a minha família é de lá. Aí eu fui ver ele jogar, tava jogando no Santos, aí arrebentou com o jogo. E logo depois já foi pro profissional. E isso é pré-J-League, né? Isso é pré-J-League. Depois vai Zico, vai Rui Ramos. E o Zico abre o futebol. Que o Cazu também ajuda. O Cazu pega a experiência fora, aqui, volta pra lá, joga, ajuda a rapaziada e vira J-League de hoje. Virou embaixador. Rui Ramos eu peguei ele na base do Santo André. Essa rapaziada... Ele jogava bola aquele Rui Depois foi pro Japão, sumiu. Ainda eu fui jogar lá em 90, com a seleção brasileira que jogava lá. E a seleção japonesa. E o Rui Ramos, nossa, ele jogava muito. Jogava muito. Você naturalizou japonês, né? Alguns brasileiros fizeram isso. Jogou Copa do Mundo, se não me engano, com a seleção japonesa, né? Você, agora uma coisa é mais do que certo. Se você jogasse hoje, você estaria na Europa tranquilamente hoje. Seleção brasileira, Europa e... Eu prefiro ficar no Brasil. Prefere ficar no Brasil hoje? Eu gosto do Brasil. Você fixou residência em Curitiba mesmo? Sim, desde 86. 86 já? Que bacana. Agora, quando a gente fala de gol, tem um gol que eu me lembro, que foram poucos gols que me emocionaram no Couto Pereira. Mas tem um que me emocionou, teu gol 400, cara. Aquele gol... Loucura, né? Qual foi a tua sensação na hora ali? O Alex torcedor? Cara, eu fiquei muito louco porque eu tinha feito o 398 e o 399 nas finais do Paranaense, que foi o Atletiba. E o Atletiba tava 3-1 para nós. Eu meto uma bola na trave. Poderia ter sido 400 fazendo no Atletiba. No Atletiba fazendo 3 gols. Começa o Campeonato Brasileiro, as primeiras rodadas eu tenho chance e tal, mas eu acabo não fazendo gol. E naquela noite, a tabela é uma quinta-feira à noite, né? A tabela empurra nós e Fluminense, jogo único na tabela. Então era o jogo da televisão, o país todo vendo, todo mundo esperando isso. Então era no gol da Perpétuo Socorro, onde está organizada hoje, então era onde tinha o maior número de torcedores. E, cara, não é todo mundo que faz 400 gols, né? Ainda mais um meia. Então, assim, a hora que sai o gol, e um gol que eu fiz bastante, assim, de fora da área. Importante no jogo, porque a gente precisava do resultado. Então, realmente é uma lembrança. Aquele gol deu a liderança pro Curitiba, não foi? O período pré-Copa da Confederações. O time ficou liderando ali. E aquele é que eu falei, né? Era o jogo único. Mas ali veio o sentimento do Alex torcedor do Curitiba também? Não, o Alex torcedor, cara, ele na verdade no Atletiba, pra mim, se eu pudesse parar no Atletiba, eu teria parado no Atletiba. Ali. Porque eu vou na arquibancada, o pessoal tá no campo, eu vou na arquibancada pegar minha família, trazer pra dentro do campo. A minha realização como torcedor final
ela Foi só de eu ter voltado e jogado já era, mas você conseguia aumentar números, cada número que aumentava era uma satisfação. Eu lembro que você estava também. Eu louco, até você falou para mim, vá lá dar um abraço no teu ídolo. Quando você volta pro Coritiba naquele dia histórico, aquilo foi muito impactante, né? Você é um jogador muito reconhecido mundialmente pelo teu futebol e voltar pro teu clube do coração. Que peso teve aquilo naquele momento? Porque você teve oferta, né, do Palmeiras, do Cruzeiro, do Grêmio, entre outros. O que te levou realmente a escolher voltar para o Coritiba? O lado torcedor. O lado torcedor, a satisfação. Você sabia que não ia brigar por nada? Não, eu até achava que brigaria, porque o discurso do presidente, o discurso de Menos era um bom discurso. O time tinha tido 2 finais de Copa do Brasil nos anos anteriores. Financeiramente, eles se apresentavam sem problemas. Então, assim, eu achava que eu poderia ajudar um time que já era um bom time. Só que de saída a gente perde o Everton, de saída a gente vai perdendo alguns jogadores. A Finha foi embora também. Então assim, mas de início não, era uma satisfação. Aí eu falo, cara, eu tô bem ainda fisicamente, eu posso ajudar. Como eu ajudei, eu acho que eu joguei bem os 2 anos. Pô, sensacional. Então assim, era uma satisfação. E quando apareceu o Tostão, que o pessoal falou, quem que você quer lá? Quem que você quer que esteja? Aí eu comecei a escolher uns nomes que eu tinha referências, e o Tostão era um, porque... Que eu já falei isso pra ele várias vezes. Eu queria ter jogado com ele e com o Serginho. Só que por coisas da bola, ele acabou saindo. Eu enfrentei o Serginho tava no Londrina. Acho que o Tostão foi pro Rio Branco, se eu não tô enganado. Então, jogou contra o Tostão. Então quando eu chego, ele já tinha saído, o Serginho já tinha saído. Foi o último jogo que eu joguei. Pelo Rio Branco. Que acabava meu contrato no domingo. Aí nós jogamos aqui. Aí perdemos, aí depois parou. E eu ainda pego, por exemplo, o Ademir, só que o Ademir não tinha essa referência coxa. O Ademir era um cara do Pinheiros, que saiu, que foi embora, tinha feito um ano anterior bom no Mogi, mas as referências maiores era o Tostão. Na verdade era Tostão, Osvaldo, o Serginho e o Dias. Só que o Dias já estava no Paraná Clube, já tinha perdido essa referência com o clube, e o Osvaldo acho que já tinha até parado de jogar. E aí o Tostão foi pro Rio Branco e o Serginho enfrentei no Londrina. Então pra mim era, quando eu volto, tem um monte de foto minha, eu, Tostão, eu, Serginho, eu, essa rapaziada. Que bacana. Pô. Eu tenho uma camisa minha que vai valer milhões daqui a alguns anos, uma camisa do Osvaldo, que o Osvaldo me deu, e tá assinada por essa rapaziada de 89, porque eu sempre tô com eles, né? De algum jeito, eles estão fazendo festa, eu tô lá tietando os caras, porque pra mim certo, é o meu time maior. Né? É o teu time de criança. O time de 85 é o que tem o maior título e tal, mas as minhas lembranças são poucas. Com eles, não. Com eles é o que me fez sonhar, né? O que me fez... Vamos lá, vamos treinar pra poder ser parecido com esses caras. O time de 85 foi o que me deu a maior alegria no futebol, sem dúvida nenhuma. Eu tinha 9 para 10 anos na época e lembro muito bem. Meu pai não me deixou ir junto com o meu irmão mais velho, porque Maracanã, imagine, 100 e poucas mil pessoas, né? Mas eu lembro, a minha memória é muito viva, na minha mãe ajoelhada na sala. Minha mãe costurou uma bandeira. O mimo que ela deu em vez de... Porque a gente não pôde ir, foi costurar a bandeira. Minha mãe ajoelhada na sala, rezando para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro fechar o gol do Rafael nos pênaltis. E aquilo foi inesquecível. Agora, o melhor time realmente, Tostão, você não tenha dúvida, que o Alex acho que é 2, 3 anos mais novo que eu. Da nossa geração é o time de 89, sem dúvida nenhuma. Você não tenha dúvida que você fez parte de um time que deu muitas alegrias pra gente. Muitas alegrias. E não é só a questão de resultado, como a gente vê hoje. É questão de futebol bonito. É questão de trazer orgulho ao torcedor do Coritiba. O Coxa Branca, que nós crescemos sendo Coxa Branca, a gente também viu várias derrotas. Sim. Mas a gente sempre viu um time atacando, querendo jogar. Era diferente, cara. Esse é o sentimento do Coxa Branca. Que eles representaram de um jeito espetacular. Aquele time de 89, nós jogávamos do mesmo jeito, dentro de casa e fora de casa. Não importava com quem nós jogávamos. Você jogou em grandes times, como o do Cruzeiro, por exemplo. Aquele de 89, você jogou em algo parecido ou teve times tão bons quanto aquele? Eu joguei no Cruzeiro, né? Jogou o Douglas, Eduardo eu. Sabiá? Joãozinho? Sabiá, Joãozinho. Carlos Alberto Seixas. Carlos Alberto Seixas, não, aí também é covardia. Aliás, se falou do Carlinhos Sabiá, para quem não conhece,
Carlinhos Sabiá era o ponta-direita do Atlético na mesma época que você jogava no Coritiba. E o cara jogava demais. Nossa. Né? Demais. O Carlinhos Sabiá jogava demais. O Carlinhos Sabiá podia ser tranquilamente um camisa 10 naquela época também. Né? Porque jogava demais. Ele era um jogador muito habilidoso com a bola no pé. Nossa Senhora. Ele ia pra cima, jogava, passava, corria. Ele acordado é outro jogador. Ele, o final dele aqui. Seleção. Final dele aqui com o Atlético e com o Paraná Clube era covardia. O cara jogava demais. E dá pra contar aquela história do Mário Sérgio Feijão ou não? Não, é que... Dá pra contar a história do Feijão? É que na verdade nós tava numa fase ruim, né? Nós íamos jogar no Pinheirão e o Atlético arrebentando, né? E o Carlinho arrebentando com o jogo. Todo jogo ele arrebentava. Eu falei, cara... Feijão, nós temos só uma solução. Ou você acaba com o Sabiá ou nós vamos perder esse jogo. Ele falou, sério, Tostão? Mas não vai dar problema? Problema se o cara te expulsar com 1 minuto de jogo. Mas eu acho que o cara vai pipocar, não vai te expulsar 1 minuto de jogo. É um atrativo. No máximo, vai te dar uma dura. E o Feijão era muito forte, marcando. E o Feijão... Ele já dava normalmente no tornozelo. Aquela pisadinha no tornozelo, assim? Não, mas ele deu legal. Ele deu... E aí tirou o Sabiá do jogo. Não, o Sabiá continuou no jogo, só que nunca mais chegou lá na frente. Manquitolando. Era que nem o Dionísio, mais ou menos, quando dava, né? Mas é que o Djonga era atropelo, né? O Feijão é magrinho. Mas o Djonga era o Djonga dava 3 feijão, né? No jogo de 86, que ele quebra a perna do Gavião, eu tava do lado, né? Lá na Vila Olímpica, né? Tá doido. Meu Deus. Eu lembro daquilo. Mais feio. Do meu lado, porque eu tinha sido substituído. Aí eu tava dando entrevista aqui, que antigamente já saía do jogo e dava entrevista aqui. E o lance aconteceu na minha frente aqui. Aquilo, o pessoal comentou muitos anos, foi na maldade mesmo. Eu não é lembro maldade, do lance. Chegou forte, né? Ele chega forte mesmo. Ele foi na maldade e o Gavião foi inocente. O Gavião era menino, né? Acabou com a carreira dele. Entendeu? É que ele, viu o lance e ele falou assim, o cara adiantou e eu vou dar a chegada. Mas ele adiantou já esperando ele dar a chegada. Aí ele veio por cima, né? Aquilo foi... Durante muito tempo falaram muito desse lance aí. Muito feio. Pessoal falando do Coritiba de hoje. Você tem acompanhado o Tostão Coritiba hoje? Sim, todos os jogos. E aí, o que vocês estão achando? O Coritiba tem chance de subir? Tem, claro que tem. Você acha que sobem? Sobe se contratar uns 4 jogadores agora na janela. Na janela. Bem especificado o que o treinador precisa, mas precisa para resolver. Precisa para jogar. Não é ficar. Não é jogador para compor elenco, não, é que né? o Coritiba tem uma mania de 2 contratações, 2 volantes. Contratou um hoje, inclusive, tá? Contratou o Jaci. O Jaci do Operário. Entendeu? Ele só contrata volante. Nós precisamos de meias que vai dar essa condição de chegar lá na frente. Esses meias que nós estamos falando agora, que todos eles chegando. Curitiba tem volantes que fazem o trabalho, mas só tem um meia, que é o português. Entendeu? Que é bom jogador, né? É bom jogador, mas joga sozinho. Fora da área. Ele joga fora da área. Ele não penetra dentro da área. Isso é fundamental hoje, um meia penetrar dentro da área. Dá a condição para o centroavante de você ter 2 jogadores penetrando. E ele não, ele faz um trabalho fora. Então, para o Curitiba melhorar, vai ter que ter um meia que chegue também junto. Entendeu? Que vai passar também, que vai chegar. Tem 2 janelas, né? Essa mais estreitinha e a outra mais larga. O pessoal fala muito disso, de que o Coritiba precisa de atacantes de lado. Você também vê essa necessidade? Cara, eu acho que tem, mas eles não foram utilizados, né? O Everaldo machucou. Isso. O Caio Matheus jogou pouquíssimo. O Juan Assis jogou pouquíssimo. Mas é o que o Tostão falou, se vier ajuda. Tem que ver que tipo de janela o Coritiba vai fazer. E o Jaci se acompanhou? O que você acha desse jogador? É bom jogador? Bom jogador. Eu acho que pode dar certo aqui também. Mas é volante, né? Não, volante. Ofensivamente não vai contribuir. Volante, um cara que vai destruir, né? Número 5. Eu acho ideal ter jogadores na Série A que não estão jogando. Que são o terceiro que você está falando. Então, mas aí é aquilo, né? Quem quer vir, né? Como trazer, né? Quem quer vir. Porque o mercado é um mercado difícil. E hoje, financeiramente, qualquer jogador custa muito dinheiro. Agora, Alex, uma curiosidade. Quem quer vir, né? O jogador, ele é muito corporativista, ele se fala o tempo inteiro. Aí ele vê o Coritiba nessa situação. Pressionado, a torcida protestando, os resultados não aparecendo dentro de campo. Isso influencia. Na decisão de vir ou não para cá? Influencia. Porque tudo é informação, né? Quem ligar para alguém do Coritiba vai dar informação interna.
que a gente não tem, não sabe como é que tá lá. Eu, particularmente, conheço o Caio Mateus, que tá ali dentro, e falei com o Caio a última vez, faz 3 meses, acho. Conheço o Mozart e falo muito pouco com ele a respeito disso, fico muito mais na torcida. Então, se os caras vão ligar, vão ter informações internas, e aí vão buscar as informações externas. E aí, dentro disso, eles tomam uma decisão, se vem, se não vem, se é interessante ou não é. Porque hoje em dia, jogador tem equipe grande, né? Tem empresário, tem assessor, tem isso. Tudo. Então, é muita gente conversando para tomar uma decisão. E não é simples, não é tão simples assim. E, por exemplo, o Curitiba vai concorrer com o Atlético, o Curitiba vai concorrer com o Goiás, o Curitiba vai concorrer com o América, o Curitiba vai concorrer com o Atlético de Goiás, que não tá bem na competição. Vai competir com o próprio Vila, que é campeão goiano e está indo bem. O Remo está surpreendendo. E tem uma federação hoje que está ajudando muito o Remo, Paysandu. Então vai competir com esses caras. Os caras vão ali equilibrar as coisas e tomar decisão. Por isso essas 2 janelas são interessantes. Fundamentais para o Curitiba poder, porque a torcida anda na bronca, a gente anda na bronca, principalmente quem foi acostumado a ver grandes times do Curitiba, como eu fui. Isso que eu não acompanhei a década de 70, né? Que todo mundo fala que a década de 70 foi grandiosa. Cara, aí eu estaria insuportável. Você estaria pior. Porra, eu estaria insuportável aqui. Mas, gente, eu quero agradecer de coração, Tostão, Alex. Eu quero dizer para vocês que é um grande prazer tê-los aqui comigo. O Alex hoje eu deixo de lado, porque você sabe disso, meu ídolo é o Tostão. Mas isso com certeza. Mas eu falei pro Alex, Alex, preciso de você junto, cara, porque vai ser uma grande honra ter os 2 maiores camisas 10 que eu vi com a camisa do Coritiba. O Alex eu já converso há um bom tempo. E você é um cara, assim, ó, o que você fez, eu digo que das minhas grandes memórias que eu tenho no futebol, e quando o assunto é Coritiba, você com o time de 95 e no teu retorno, e você, Tostão, naquele final da década de 80, começo de 90, são responsáveis aí por me moldar a Coxa Branca. Então eu só tenho a agradecer aos 2 pela presença, dizer que o Coxa Náutico está com as portas abertas para vocês sempre, gente. Obrigado. Eu que agradeço de participar, né? Primeira vez que eu venho aqui, e junto com o Alex é melhor ainda, né? Não preciso nem falar, ele já fala antes do que eu falo, né? Que é um cara de vivência, um cara que participou, um cara que hoje está como treinador, tem uma vivência mais diferente do futebol moderno que vem apresentando, facilita na conversa para passar para todo mundo. Foi muito bom estar aqui. É isso aí, te agradeço. E você ainda na carreira de treinador, focando na carreira de treinador? Treinador, estudando, observando, vendo. E queria agradecer, porque aquilo que eu falei para você fora, e eu repito aqui, as memórias boas que a gente, ex-jogador e jogador atual, e talvez jogador atual que nos veja tem que entender isso, a gente lida com sensações, às vezes bem legais, às vezes não tão legais. E quando a gente olha pro Tostão, as sensações, elas são legais. Porque eu tinha 12, 13 anos, eu acompanhava, estava lá todo dia. Eu queria ser um pouquinho dele, cheguei atrasado. Então, assim, tê-lo ao lado aqui pra gente conversar sobre Curitiba, conversar sobre boas histórias, para mim foi bem prazeroso e queria também te agradecer. Que bom, cara. E eu te digo uma coisa, espero, em breve, vê-lo como técnico do Coritiba. O único problema vai ser, eu tô pensando aqui, como que eu vou te cornetar daí, não, entendeu? Do jeito que Mas eu quero te desejar... Do jeito que você quiser. Quero te desejar sucesso na carreira de treinador, né? Que você possa logo aí estar recolocado no futebol, seja no Brasil, seja fora. E que em breve possa estar ali sofrendo a cornetagem da Mauá, da Social, né? E a gente espera te ver em breve no Coritiba novamente. Obrigado, agradeço mais uma vez. É isso aí, pessoal. Foi um prazer estar aqui com o Tostão e com o Alex. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar ele com seus amigos, deixar o seu like, indicar ele aí para quem você acha que gosta, não só do Coritiba, mas do futebol em geral, porque ter 2 craques na minha frente aqui não é para qualquer um. Grande abraço a todos e dá-lhe coxa.